Pronto, Carla, agora, né, está gravando. A sala é sua, fica à vontade. Muito obrigada, Marcos. Obrigada e prazer aí falar com todos vocês. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar, né? Eu sou a Carla Kitsuta, eu sou formada em Engenharia de Computação aqui pela Unicamp, no Instituto de Computação. Me considero uma verdadeira cria da Unicamp, porque eu fiz a graduação, trabalhei 15 anos no mercado, em empresas, fazendo desenvolvimento de software de produtos para o mercado internacional. E depois desse tempo eu resolvi voltar para a academia e eu fiz o mestrado e o doutorado na Unicamp, no Instituto de Geociências, no Departamento de Política Científica e Tecnológica, onde eu pesquisei a gestão da inovação, desenvolvimento de novos negócios e engajamento com startups. Então, focando sempre em grandes empresas e como que elas conseguiam inovar mais. E aí, terminando o doutorado e olhando aí as muitas oportunidades, eu acabei me envolvendo com a Everflow e agora estou atuando dentro da Everflow na área de evangelização e promoção vamos dizer, dessa nova tecnologia aqui no Brasil. Tá? Um pouquinho da Everflow também, para vocês. A Everflow também é uma empresa filha da Unicamp. Opa, passou. A Everflow é chamada uma empresa filha da Unicamp, os sócios fundadores também são formados no Instituto de Computação, no curso de Engenharia de Computação. Ela nasceu exatamente de uma iniciativa de inovação, na ideia de que hoje toda empresa fala que ela precisa continuamente inovar para ela conseguir ter crescimento e para ela conseguir sobreviver. Então, o Laerte e o Kleber se formaram na Unicamp, depois de alguns anos trabalhando no mercado, resolveram construir a Ícaro Technologies. A Ícaro é uma empresa de integração de sistemas, eles atuam hoje em dia muito com a questão de hiperautomação e transformação digital de grandes empresas, e fazem isso por meio de integração de softwares, um pouco de desenvolvimento também próprio, com esse foco em automação. E dentro da Ícaro, eles resolveram fazer uma iniciativa de inovação, ou seja, como que a Ícaro, como empresa de serviço, podia inovar, podia criar novos negócios, desenvolver novas tecnologias, e utilizaram uma abordagem, que é a abordagem conhecida hoje, que muitas empresas tentam, que é desenvolver fazer todo o ciclo de inovação interna, ou seja, desde a ideação até você fazer uma certa pesquisa, validação dessa ideia, criar um MVP e começar a tentar conseguir clientes, fazer desenvolvimento, tracionar, e assim por diante. Então, eles começaram isso lá em 2015, e uma das ideias que surgiram foi justamente essa ideia da Everflow, que foi desenvolver uma plataforma na nuvem que pudesse fazer mineração de processos. Tá? Mas o que é a mineração de processos? O Marcos ele deu uma ideia, está relacionada à gestão de processos, ao ciclo de vida dos processos. Hoje as empresas estão muito impactadas por inúmeras tecnologias que evoluíram e que amadureceram. Hoje a gente fala de cloud, de Big Data Analytics, de realidade aumentada, virtual, são tantas tecnologias que as empresas continuamente elas têm que avaliar isso e ver como é que isso se insere dentro dos seus processos. Não só para melhorar a eficiência dos seus processos, ou mesmo para expandir, criar novos canais de comunicação e, num passo além, da real transformação, que é a partir dessas novas tecnologias e do seu core business, tentar expandir e criar novos modelos de negócio. Quando a gente está falando de todas essas tecnologias e da necessidade de você evoluir, de inovar continuamente, dentro e tornar os seus processos mais eficientes com base nessas tecnologias, um pré-requisito é que você conheça como o seu processo é executado, conheça como que ele é realizado realmente. E muitas empresas não conhecem, ou muitas empresas usam métodos que são ainda tradicionais para fazer esse conhecimento. Nas consultorias e nas empresas que fazem análise de processo, falam da questão do as-is, ou seja, você ir para a empresa e você fazer entrevistas, você fazer observação, para você tentar identificar como que o seu processo realmente é executado. E muitas dessas empresas se lançam a fazer essas iniciativas de transformação, de automação, sem conhecer isso, e isso impacta negativamente nesses processos. A gente, não só isso, mas muitos desses processos falham,
mas mesmo assim as empresas estão investindo. Só nesse ano, no Brasil, a gente espera que tenha um aumento no mercado de, por exemplo, assistentes virtuais, de automação, na faixa de 30%, o que é bem elevado. Tá? A mineração de processos, ela vem para você conseguir trazer a realidade do processo para essa gestão. Ao invés de você ter que fazer entrevistas e você ter que conversar, você ter que observar, você vai tentar pegar os dados desse processo e você vai fazer essa análise a partir desses dados, vai descobrir o que está acontecendo a partir desses dados. Como aqui, ó, o processo da empresa, ele é modelado, seja numa ferramenta gráfica, sei lá, um Visage da vida, usando lá as caixinhas, a atividade A vai para atividade, passa para cá, tem um processo de decisão, caminhos diferentes, tal. Tudo isso é modelado. E essa modelagem, ela é muito bonita lá no papel, ela é implementada, mas à medida que vai sendo executada, ela vai criando esses caminhos alternativos. Vão acontecendo naturalmente, porque uma pessoa encontrou um jeito mais fácil de fazer, porque uma pessoa encontrou uma brecha, putz, a configuração do sistema está me deixando pular uma etapa que eu precisava fazer. Então, toda vez que você consegue trazer a realidade e comparar e ser transparente em relação a isso, você consegue ter oportunidades para melhorar. Seja você encontrando uma oportunidade para ter mais eficiência, para reduzir custo, seja você vendo um risco que está ocorrendo na sua organização em razão do não cumprimento de certas etapas do processo. Então, quando você traz a realidade, você sempre tem a oportunidade de melhorar. O que o Process Mining vai te ajudar a fazer? Process Mining vai te ajudar a identificar desvios, vai identificar quanto que custam esses desvios, quão automatizado está o seu processo, se você tem espaço para automação, onde que estão seus gargalos, onde que estão seus retrabalhos, onde que você tem oportunidades, por exemplo, para melhorar a satisfação do cliente, analisando uma URA, analisando por exemplo, quando você liga para uma central de atendimento, um call center, e você tem que responder, você quer isso ou isso, você quer isso ou isso. Então, o Process Mining pega essas informações de como que foi o caminho do cliente nesse sistema e consegue te mostrar se ele está sendo efetivo ou não. O Process Mining é uma disciplina hoje da computação, uma disciplina que une Data Mining, a ideia é que você vai nos dados, que você faz a análise a partir dos dados, com a gestão de processos. Essa disciplina ela nasceu na Europa, tem sido desenvolvido em grande parte lá, mas aqui no Brasil a gente também já tem alguns grupos de estudos que estão desenvolvendo isso. Tem uma pesquisadora no próprio IC aqui, fazendo um trabalho em cima de Process Mining, e temos também grupos de pesquisa, por exemplo, da USP, é muito conhecido, que tem até uma disciplina específica para Process Mining. Tá? É um mercado que que cresceu muito, se desenvolveu e está mais ou menos, vamos dizer, consolidado, tanto que agências como Forrester, como Gartner, já fazem relatórios específicos em relação a isso. É um mercado que está estimado em mais de $1,5 bilhão no mundo, que já tem algumas empresas consolidadas, mas que ainda é um mercado muito europeu. As empresas que estão, vamos dizer, as poucas empresas que estão já grandes, são principalmente europeias ou grandes conglomerados, como o IBM, a SAP também está com uma solução, e outras empresas mais locais. Nós aqui no Brasil, tem empresa na Austrália, tem empresa na Romênia, então várias empresas espalhadas oferecendo também essa solução. Tá? Cada um com seu diferencial, obviamente. Bom, mas o que é? Como que acontece o Process Mining? O Marcos falou para você dos vários sistemas que você tem nas empresas. Então, você tem um sistema ERP, você tem um sistema como, por exemplo, um CRM para tratar o atendimento ao cliente, você tem um sistema para você gerenciar o seu ciclo de vendas, capturar os leads que você captura, as etapas do lead. Todos esses sistemas geram logs. Ou seja, geram mensagens, logs, indicando qual etapa cada instância, cada processo está passando. Essas ações são registradas, seja em arquivos ou base de dados. O Process Mining usa algoritmos específicos que entendem esses logs e que redescobrem os processos a partir desses logs e apresenta oportunidades
seja para melhoria, seja para você priorizar, por exemplo, ele mostra métricas de execução e de tempo, e os gargalos e lentidões que você tem nesse processo. E junto a isso, você pode trazer mais dados que dão contexto desse processo. Então, por exemplo, imagina um sistema de vendas, que você está tratando de leads e tal. Você pode olhar como a sua unidade em Campinas está em comparação com a sua unidade em Curitiba, ou como o processo em relação à venda de um produto X está em relação à venda de um produto Y. Você começa a trazer também esses outros dados para agregar e para enriquecer essa análise. Essas pegadas, a gente chama de pegadas digitais, elas estão em vários sistemas, ERP, CRM, no RPA, URAS, por exemplo, serviços de TI, servidores web, tudo, imagina, pega um aplicativo que você tenha, todas as etapas que você passa nesse aplicativo, elas são de alguma forma logadas. Então, o que a gente faz é pegar esses logs e descobrir e apresentar para os nossos clientes. Para que a gente consiga fazer isso, esse log, ele tem que ter pelo menos 3 campos. Você tem que saber qual que é a atividade que está sendo realizada, qual que é o momento do tempo que isso está ocorrendo e qual que é a instância do processo, ou seja, por exemplo, o cliente que está passando pelo meu atendimento no meu call center. E você pode agregar outros campos de dados para você enriquecer essa análise, como eu mencionei. A partir desse log, entra log e sai um mapa do seu processo, junto com várias métricas para você poder analisar esse processo e entender como é que ele está sendo executado. Isso você pode ter a visualização gráfica mais intuitiva, que a gente chama que é o modo DFG, e a gente também tem a anotação de BPM, justamente para poder integrar isso com as outras ferramentas de BPM que eu acredito que o Marcos tem apresentado, ou seja, ferramentas que você faz a modelagem, que você define regras, que você coloca algum tipo de automação, então você pode integrar o Process Mining a esse ciclo para você fazer continuamente a melhoria desses processos, tá? Se você tiver um modelo, por exemplo, vindo do Visage da vida, você entra com o modelo e entra com os dados, e a partir daí você tem a análise das não conformidades, ou seja, todos os momentos do seu processo em que o processo não aconteceu de acordo com o que ele deveria ter acontecido, segundo o seu modelo. Isso automatiza e dá muita qualidade para a sua análise de conformidade. Várias empresas, principalmente aquelas que atuam em mercados muito regulados, elas precisam ter análise de conformidade e têm equipes internas específicas para fazer isso. Os bancos, por exemplo, eles têm equipes que eles chamam de controles internos, que fazem uma primeira análise e que tentam identificar problemas. E tem uma segunda equipe de auditoria, que aí é para auditar, como uma checagem, ou seja, em teoria, a equipe de auditoria não deveria encontrar nada, porque tudo foi mapeado pelos controles internos. Mas eles têm esses 2 níveis de checagem justamente porque é importante para eles, tem enormes regulações e multas caso eles infringam essas regulamentações, né? Isso para esse setor e também para vários outros. A ferramenta também traz a possibilidade de fazer análises diversas a partir daqueles dados, ou seja, traz um pouco da questão do BI para dentro do Process Mining, para você ter contexto na análise dos seus processos. É aquilo que eu mencionei para vocês. Putz, meu processo está lento, mas ele está lento porque ele está relacionado ao... Será que é alguma coisa em relação à subsidiária da empresa onde isso está acontecendo? Será que isso é em relação a algum tipo de caso, algum tipo de processo específico? Será que é em relação a algum tipo de cliente? Então, você traz esses dados e você consegue agregar e identificar a causa raiz de problema por meio de correlações e análises que a gente faz usando aí os algoritmos de computacionais. A gente também tem a análise tanto de atividade quanto de recursos. Muitas empresas elas querem saber, por exemplo, se elas utilizam equipes terceirizadas, elas precisam saber se as várias equipes terceirizadas estão atuando com a mesma performance, ou se as várias equipes dentro da empresa que tratam um certo processo têm a mesma performance. Será que elas podem achar um benchmark dentro da empresa e aí ensinar as melhores práticas para as outras unidades, para desse modo elevar
a qualidade e a eficiência do processo em toda a companhia. Então, essas análises, tanto de recurso quanto de atividade, permitem esse tipo de atuação. E as análises de performance, ou seja, a partir do momento que eu pego os dados, eu consigo identificar onde que eu estou tendo lentidão, onde que eu estou tendo retrabalho, onde que eu estou tendo gargalo. Será que esse gargalo significa que eu tenho que aumentar a minha equipe ou eu posso tratar isso de outra forma? Será que eu posso modificar o meu processo para evitar esse retrabalho que eu estou fazendo? E aí a nossa ferramenta, no caso, apresenta várias análises, apresenta essas análises com a identificação da prioridade e do impacto que isso tem em cima do negócio da empresa. Onde que você pode usar, então, Process Mining? Eu falei sempre de otimização de processo. Então, ele tem uma função muito importante na parte de monitoramento do seu processo para identificar oportunidades de melhoria. E isso dentro de um ciclo de gestão do processo, em que você está sempre, continuamente, olhando o seu processo, identificando oportunidades, criando iniciativas, implementando essas modificações no seu sistema, coletando dados e avaliando. E você continua, e está sempre fazendo isso num ciclo que na qualidade a gente chama de PDCA, né? Plan, Do, Control, React. Hoje em dia, com todas essas tecnologias, tecnologia de RPA e entre outras, você pode incluir automação. Então, se eu olho o meu processo e eu vejo uma lentidão, será que eu posso colocar algo automatizado? Será que eu tenho muitas etapas manuais? Então, o Process Mining vai te ajudar a ter a visão de quais são as etapas do processo onde é melhor e que você vai ter mais retorno na hora de incluir uma automação. Uma vez que você já fez isso, você está aí monitorando e continuamente evoluindo, você pode partir até para o gerenciamento da execução do seu processo em tempo real. Você vê como você pluga a aplicação nos seus sistemas, é continuamente alimentado com esses dados e você consegue gerenciar como que esse processo está executando, se está acontecendo algum gargalo, se você está em vias de quebrar algum acordo de nível de serviço que você tenha com seus clientes. Então, essa é uma outra oportunidade. A terceira é você gerenciar a jornada e experiência de clientes, ou seja, pegue seus processos em que você tem interação com o cliente, seja, por exemplo, o processo de conversão, processo de venda e conversão do cliente, processo de onboarding, a própria operação, quando o cliente está precisando realizar um serviço, e o suporte. Mapeie essa jornada e analise onde que o seu cliente está se perdendo ali. Será que ele não está entendendo o que você colocou? Será que existe alguma oportunidade de você reduzir? A gente teve um caso, por exemplo, que analisamos um caso de uma startup, em que eles analisaram o processo a experiência do cliente com a plataforma, e eles identificaram que por causa de um tempo de espera de 2 minutos, eles perdiam 8% dos clientes que ligavam e tentavam contratar o serviço deles. 8% pode parecer pouco, mas na hora que você coloca a escala de atendimento dessa empresa, é uma baita perda na hora da conversão. E, por último, a conformidade de processo, auditoria, monitoramento, que é isso que eu falei, de você conseguir avaliar se o seu processo está seguindo aquilo que precisa seguir, aquilo que a regulamentação requer de você, e aquilo que as suas regras, seja internas ou até mesmo corporativas, globais, requerem de você, e consegue fazer isso de uma maneira muito mais assertiva. Por quê? Porque o método tradicional de auditoria e controles internos, ele ocorre por amostragem. Então, você nunca está avaliando todos os processos. Você busca lá, faz uma amostra, analisa aquilo e dá o seu parecer com base na amostra que você analisou. Quando você coloca o Process Mining, você passa a ter 100% de cobertura. Tá? Muito bem, aplicações. Você pode fazer. Process Mining é uma tecnologia muito ampla, ela se adapta a qualquer processo que seja suportado por sistemas de TI, que a gente fala que é Process Aware, ou seja, você tem etapas. Então, uma vez que você tem as etapas desse processo e que essas etapas gerem logs, você pode aplicar, seja gestão de serviços, no caso de serviços de TI, se você estiver falando de serviços financeiros, serviços de recursos humanos dentro de empresa, experiência de cliente, atendimento a cliente,
gerenciamento de falhas, questão de auditoria, compras e pagamentos, ou seja, qualquer processo suportado por um sistema de informação que gere esses logs é capaz de ser analisado e melhorado com o Process Mining. A gente tem vários casos de sucesso, então, por exemplo, um banco de varejo que fez a otimização do processo de crédito, quando a pessoa pede uma solicitação, que uma pessoa tenta solicitar crédito, todo o processo de análise daquele cliente, de solicitação de documentação, passa pela área A, passa pela área B, então fizeram essa otimização. Outra, uma empresa também de serviços financeiros, otimizou o atendimento, então, quando você liga e fala com a URA, se isso está sendo eficiente ou não para converter o crédito. Empresas de telecomunicação e, como eu falei, essa startup que analisou a questão de jornada de cliente e funil de vendas. Bom, Marcos, eu agradeço muito a oportunidade, eu estou aberta aqui a perguntas que vocês tenham e estou à disposição. Obrigada.